Paz de Cristo, guerreiros e guerreiras da fé. Se você chegou até este áudio, é porque o Espírito Santo te guiou aqui para uma libertação sem volta. Esta oração da meia-noite vai quebrar toda a maldição hereditária que oprimiu sua família por gerações. Ore comigo, porque hoje é o dia da sua virada. Você sabe o que são maldições hereditárias? São correntes invisíveis que trazem fracasso financeiro, doenças sem explicação e conflitos familiares repetidos. Mas em Êxodo 25, Deus prometeu: eu sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Porém, hoje, pelo sangue de Jesus, essa visita termina aqui. Se você sente que algo sempre trava seus sonhos, se repete na sua família ou parece uma nuvem escura sobre sua vida, esta oração vai destruir essas forças em nome de Jesus. Mas antes de seguirmos em oração, eu quero te convidar a fazer parte desta missão. Ajude nosso canal a crescer. Inscreva-se, deixe seu like e aqui nos comentários, confirme sua fé. Pode escrever Amém. Declarar: eu voltarei para testemunhar. Ou marcar alguém que precise de uma oração poderosa como esta. Eu e toda a nossa equipe lemos cada mensagem com muito carinho e gratidão. Agora, vamos orar juntos. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o mesmo que abriu o mar, derrubou muralhas e venceu a morte. Hoje eu te invoco como o Deus que transforma histórias e restaura destinos. Coloco diante de ti toda a árvore genealógica da minha família, do primeiro ao último ancestral, dos que te serviram e dos que se desviaram, dos que semearam luz e dos que abriram brechas para as trevas. Eu clamo: purifica minha linhagem, Senhor. Lava com teu sangue tudo que foi corrompido. Quebra os grilhões antigos, desfaz os pactos secretos, cancela os votos feitos em altares estranhos. Apaga toda escritura de acusação com o teu poder. Eu oro como sacerdote desta casa, como voz profética da minha geração, como guerreiro ou guerreira espiritual chamado para romper ciclos e construir um novo legado. E eu decreto: todo espírito de miséria hereditária, espírito de enfermidade, espírito de morte prematura, espírito de vício, espírito de confusão emocional, espírito de adultério, espírito de rejeição, espírito de esterilidade, espírito de incredulidade e rebelião, perdeu o domínio agora. Pelo fogo do Espírito, eu queimo toda a herança maldita. Pelo sangue de Jesus eu selo minha linhagem com libertação. Pelo Espírito Santo eu declaro renascimento espiritual. Eu e minha casa fomos marcados pelo dedo de Deus. Fomos separados das trevas para a luz. Fomos retirados da escravidão para viver em liberdade. E a maldição que atingiu meus pais não atingirá meus filhos. A partir de mim, nasce uma nova linhagem. Linhagem de profetas, linhagem de evangelistas, linhagem de intercessores, linhagem de líderes cheios do Espírito, linhagem de pessoas íntegras, prósperas e consagradas ao reino. Eu declaro sobre minha geração: seremos conhecidos como a família que anda com Deus. Seremos como carvalhos de justiça, plantados junto ao ribeiro de águas vivas. Tudo o que fizermos prosperará. O sobrenatural será comum na nossa casa. A glória de Deus habitará entre nós. Os céus estarão abertos sobre a nossa cabeça. E nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Eu profetizo: o nome da minha família será lembrado no céu e temido no inferno, porque somos povo separado, nação santa, geração eleita. O que começou em oração terminará em testemunho. E o que era vergonha será motivo de louvor, porque o que Deus começa, Ele termina. E o que Ele promete, Ele cumpre. Por isso, com fé, autoridade e ousadia, eu declaro: a minha geração é de Deus. A minha casa é do Senhor. O meu futuro está selado pela eternidade. Em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Amém. Amém. E amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nome que está acima de todo nome,
Eu me coloco agora debaixo da tua cobertura, Senhor, revestido com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, o cinto da verdade, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu invoco agora o poder do sangue de Jesus e declaro guerra contra toda maldição hereditária, toda herança espiritual maligna, toda repetição de ciclos destruidores que vieram por meio da minha linhagem familiar. Senhor, visita agora com tua luz gloriosa cada geração da minha família, dos meus pais, avós, bisavós, tataravós e até 1000 gerações passadas. Revela toda a brecha, toda a porta aberta, todo o pecado escondido, toda a legalidade do inimigo. E eu declaro: seja exposto, seja quebrado, seja destruído, toda palavra maldita, toda profecia contrária, toda sentença espiritual proferida contra mim e minha descendência, caia por terra agora. Renuncio em nome de Jesus a todo pacto feito com as trevas, consciente ou inconscientemente. Renuncio a práticas ocultas, idolatria, espiritismo, feitiçaria, magia negra, encantamentos, benzimentos, alianças com guias, santos, entidades, maçonaria, seitas heréticas ou qualquer outro altar erguido que não seja ao Senhor dos Exércitos. Declaro que toda influência maligna desses pactos é quebrada agora, pela autoridade do nome de Jesus. Eu quebro agora a maldição da pobreza crônica, da escassez, do endividamento, da falência familiar. Eu quebro a maldição da enfermidade hereditária, doença cardíaca, diabetes, câncer, depressão, transtornos mentais, doenças autoimunes, caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu quebro a maldição da divisão familiar, dos divórcios em cadeia, das traições, do adultério, da violência doméstica, da frieza no casamento. Eu quebro a maldição da infertilidade, da esterilidade espiritual e natural. Eu declaro que não herdo o que veio das trevas. Eu herdo a bênção que vem do alto. Toda maldição emocional, rejeição, abandono, orfandade, traumas, abusos, seja arrancada agora pelo fogo do Espírito Santo. Todo espírito de opressão, tormento noturno, medo, pesadelos, vozes, perseguições espirituais, bate em retirada agora. Em nome de Jesus, Espírito Santo, entra agora nas memórias da minha alma, cura minhas lembranças, remove os pesos da infância, arranca os espinhos da juventude, limpa minha mente, meu corpo, meu espírito e meu sangue. Eu declaro: a partir de hoje, começa uma nova linhagem. Uma linhagem lavada, santificada e selada pelo Espírito de Deus. Minha descendência será forte na terra. Meus filhos herdarão bênçãos e não maldições. Meus netos crescerão debaixo da promessa e não do peso do passado. Minha casa será conhecida como altar de adoração e não como lugar de dor, de confusão e de destruição. Eu profetizo em alta voz: toda maldição se torna bênção. Toda vergonha será dupla honra. Toda perda será restauração dobrada. Toda prisão se transformará em testemunho de glória. O que me perseguia não me persegue mais. O que me prendia não me prende mais. O que me envergonhava agora me exalta. Porque o sangue de Jesus fala mais alto que qualquer voz contrária. Porque o nome de Jesus tem poder para libertar. Porque o Espírito Santo está aqui, selando a minha libertação. E eu declaro com fé: eu sou livre, minha casa é livre, minha linhagem é livre, e a minha vitória é certa, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, o autor da vida e o fundamento das famílias, eu me posiciono agora como voz profética da minha casa e libero decretos de reconstituição familiar, alinhados com os planos eternos do céu. Decreto que toda deformação espiritual, emocional e relacional na minha família será reconstituída pelo poder da palavra viva. Deus é o arquiteto do lar, e Ele mesmo está reconstruindo, tijolo por tijolo, os fundamentos do nosso amor, da nossa união e da nossa comunhão. Senhor, visita agora cada área da minha família, os relacionamentos que se romperam,
os corações que se fecharam, as alianças que se desgastaram, os sonhos que se apagaram, e traz vida onde só havia cinzas. Eu profetizo restauração dos laços entre pais e filhos. Onde houve gritos, haverá conselhos. Onde houve distância, haverá proximidade. Onde houve silêncio, haverá reconexão. Onde houve frieza, haverá calor do Espírito Santo. Decreto que todo espírito de confusão emocional e espiritual que tentou se alojar dentro da minha casa será desmascarado e expulso. Espírito de divisão, manipulação, fofoca, ciúme, contenda, orgulho, competição e desobediência. Sai agora em nome de Jesus. Decreto que os muros da minha casa não serão de isolamento, mas de proteção espiritual. E as janelas estarão abertas para a luz de Deus entrar todos os dias. Senhor, reconstrói também as finanças da minha casa. Quebra agora toda maldição de miséria, desperdício, desorganização, dívidas, atrasos, portas fechadas. Decreto prosperidade com propósito, riquezas com sabedoria, multiplicação que glorifica o teu nome. Senhor, cura os corpos da minha família. Doenças genéticas, dores crônicas, enfermidades misteriosas, diagnósticos sombrios, eu declaro, não prevalecerão. A saúde do céu desce sobre minha casa agora, porque pelas pisaduras de Jesus, nós já fomos sarados. Decreto libertação espiritual na minha genealogia. Toda herança maligna é desfeita. Toda marca de dor, de vergonha, de maldição, é apagada pelo sangue de Jesus. Decreto ativação ministerial em cada geração da minha família. Meus filhos serão profetas, ministros, líderes, adoradores, evangelistas. A minha casa será um celeiro de chamados e um altar de envio. A unção correrá de geração em geração. Senhor, reconstrói também a nossa sensibilidade espiritual. Que voltem os momentos de oração em família. Que a tua presença seja sentida na sala, na cozinha, nos quartos. Que o teu nome seja exaltado em cada decisão e em cada conversa. Eu profetizo reconciliações que pareciam impossíveis, telefonemas inesperados, abraços que pareciam distantes, conversas curadoras, cartas, mensagens, reencontros preparados por ti. Eu decreto: a minha casa não será conhecida pelas tragédias, mas pelos milagres. Não será marcada por guerras, mas por glórias. Não será lembrada pelos escândalos, mas pelos testemunhos. Não será mais território de dor, mas de adoração. A minha linhagem está sendo restaurada. O sangue de Jesus corre nas veias da minha história. E nenhuma praga, maldição, divisão ou espírito contrário resistirá ao poder de Deus que está se levantando agora. Eu profetizo com fé. Recomeço, reconstrução, renovo. Do alicerce até o telhado, tudo será novo. De geração em geração, a minha casa servirá ao Senhor com alegria e propósito. E ao final de tudo isso, diremos: foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória ao Cordeiro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu na cruz, eu me posiciono agora no campo de batalha espiritual, como um guerreiro revestido com a armadura de Deus. Declaro guerra santa contra todas as hierarquias demoníacas que atuam sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre a minha linhagem genética e espiritual. Me revisto agora do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinto da verdade, dos calçados do evangelho da paz, do escudo da fé e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com a autoridade que recebi de Jesus, eu me levanto contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade que se movem nas regiões celestiais. Toda estrutura demoníaca montada há gerações contra a minha família, caia por terra agora. Toda rede de controle espiritual e manipulação invisível seja desfeita agora. Eu quebro a influência dos principados sobre os meus antepassados, principado da miséria, potestade da violência,
domínio da enfermidade, trono de prostituição, cadeias de vícios, drogas, bebidas, adultérios, ocultismo, idolatria e destruição familiar. Sejam agora queimados pelo fogo de Deus. Eu declaro que o sangue de Jesus é a sentença contra os demônios territoriais que se alimentaram das brechas da minha genealogia. Demônios que se esconderam por trás de costumes, tradições, palavras malditas e pactos antigos. Sejam expulsos, agora em nome de Jesus. Rejeito toda marca espiritual herdada. Marca de humilhação, rejeição, orfandade, medo, escravidão emocional, descontrole, dependência e desgraça. Não aceito ser continuação do que destruiu os meus antepassados. Eu sou ponto de virada. Eu sou geração de governo. Com o cetro da autoridade espiritual eu declaro: chegou o fim do domínio demoníaco sobre a minha casa. Espíritos que se sentavam em tronos invisíveis, se levantem e saiam agora. Espíritos que se escondem em padrões repetitivos de dor e fracasso, sejam desmascarados e removidos pelo poder do Espírito Santo. Eu invoco a luz do céu para invadir os lugares escuros da minha linhagem. Desde o ventre dos meus antepassados até minha geração atual, tudo será redimido pelo sangue de Jesus. Eu profetizo que a minha linhagem agora será conhecida não pelos ataques que sofreu, mas pelas vitórias que conquistou. Toda linguagem maligna, toda herança de ruína, todo laço espiritual com tronos infernais, está quebrado agora. Eu declaro: não carrego mais o fardo de ninguém. Não serei mais instrumento de continuidade do que vem das trevas. Eu fui separado, eu fui marcado e eu fui liberto. Jesus é Senhor da minha casa. Jesus é Senhor da minha mente. Jesus é Senhor da minha geração. Eu profetizo que novos tronos estão sendo estabelecidos. Tronos de justiça, tronos de honra, tronos de adoração. O governo de Deus está entrando onde antes reinavam demônios. A glória de Deus está enchendo onde antes havia trevas. Hoje, eu não oro como vítima. Hoje eu oro como soldado. Hoje eu decreto como embaixador do reino. Hierarquias demoníacas hereditárias. Vocês foram derrotadas. O reino de Deus venceu. E a minha casa está debaixo de nova autoridade. Autoridade celestial. Eterna e invencível. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Glória ao Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, Deus que gera gerações e sustenta linhagens, hoje eu me prostro diante de Ti com o coração aberto e o espírito quebrantado, para consagrar, selar e edificar minha linhagem diante do Teu trono eterno. Coloco aos Teus pés a minha história e tudo o que carrego no sangue. Consagro não apenas o que sou, mas tudo o que virá de mim. Eu declaro: a minha vida é Tua. Minha casa é Tua, minha descendência é Tua, e nenhuma parte da minha linhagem será desviada do Teu propósito. Eu me levanto hoje como sacerdote da minha geração para romper pactos antigos e estabelecer uma nova aliança no sangue de Jesus. Toda herança de dor, abandono, imoralidade, idolatria e miséria é agora anulada, quebrada, cancelada no mundo espiritual, e no lugar disso, eu planto sementes eternas de honra, fidelidade, santidade e obediência. Senhor, registra essa oração como um pacto escrito no céu, que os anjos testemunhem e que as trevas tremam ao ouvir. A minha geração é do Senhor, e os meus filhos não pertencerão ao sistema deste mundo. Eu profetizo que meus filhos e os filhos dos meus filhos terão sede da Tua palavra, fome da Tua presença e amor pela Tua vontade. Que do meu ventre nasçam líderes espirituais, instrumentos de transformação, vozes proféticas, pacificadores, homens e mulheres que moverão os céus com suas orações. Senhor, eu consagro agora as emoções da minha geração, que não herdarão traumas, mas cura. A mente da minha geração, que não será moldada pelo mundo, mas pela verdade. A visão da minha geração, que enxergará o Teu reino, não o caos. Os pés da minha geração, que andarão em caminhos retos. As mãos da minha geração, que abençoarão e não destruirão. Declaro que na minha casa haverá profecias, louvores, curas, sonhos santos
e estratégias do céu, e que nenhum dos meus será prisioneiro do inferno. Senhor, transforma os erros do passado em testemunhos, que as feridas dos meus ancestrais sejam curadas em mim e não passem adiante. Eu me levanto como o elo redentor da minha geração. Eu peço, agora que o Teu Espírito Santo cele com fogo essa consagração. Marca o meu nome no livro das famílias que Te honram. Marca minha linhagem com um sinal visível no mundo espiritual. De geração em geração, seremos lembrados como os que não se curvaram, como os que edificaram altares, como os que amaram a Tua glória mais do que o mundo. Senhor, que a herança que eu deixe seja um legado de oração, um histórico de fidelidade, um sobrenome selado pelo céu e um trilho de luz no meio das trevas. Declaro que na minha linhagem haverá reconciliação onde houve divisão, perdão onde houve mágoa e honra onde houve vergonha. E eu consagro também os chamados. Se houver um pastor, que seja santo. Se houver uma missionária, que seja corajosa. Se houver um levita, que seja apaixonado. Se houver um profeta, que fale com unção e temor. Eu ativo as promessas de Deus sobre minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. A bênção do Senhor está sobre 1000 gerações dos que o amam. Êxodo 26. A descendência dos justos será poderosa na terra. Salmo 112:2. Senhor, sela esta consagração com fogo. Confirma esta aliança com o Teu Espírito e guarda esta linhagem com os Teus anjos. A partir de hoje, deixo um memorial diante do trono. Meus filhos Te pertencerão. Minha história será redimida. Minha geração será santa. E minha herança será eterna. Tudo isso eu declaro, profetizo e selo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória ao Rei. Se você creu nesta oração, deixe seu amém nos comentários quando ouvir este áudio. Compartilhe com alguém que precisa desta libertação. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque Deus ainda vai fazer muito mais. Paz de Cristo, e lembre-se, a partir de hoje, sua história muda.